Olá, meus queridos alunos! Vamos praticar? Essa aula servirá para você responder as atividades das páginas 79 a 84 do livro de português. Então, vamos começarmos? Então, hoje nós iremos revisarmos alguns assuntos que vocês já estudaram em sala de aula. Ordem alfabética, classificação das palavras de acordo com o número de sílaba, encontro vocálico, sílaba tônica, dígrafo e encontro consonantal, ortografia, C ou C cedilha e sinais gráficos, certinho? Então, atenção para a chamada. Adriane, Alice, Ana Beatriz, Ana Carolina, Ana Cecília, Ana Flávia, Ana Vitória, André, Arthur Ferreira, Arthur Pierre, Beatriz, Bruno, Camila, Davi, Evelyn, Giovanni, Ailane, Heitor Pietro, Heitor Souza, Heloísa, Iago, Isabela, João Emanuel, João Pedro, José Valdir, José Ítalo, Lara, Liara, Luísa Maria, Málica, Maria Elis, Maria Luísa, Maria Tereza, Pedro Arthur, Juan, Safira e Yasmin. Tia, mas por que a senhora fez a chamada hoje? Para eu te fazer uma pergunta. A chamada, ela possui uma ordem, certo? Ela segue uma ordem. Qual ordem a chamada segue? Você sabe? Responda aí, por favor. Exatamente. A chamada, ela está em ordem alfabética, que nada mais é do que a ordem do alfabeto. E você precisará dessa informação para responder a primeira questão da página 79 da atividade de hoje de português, certinho? Só lembrando que letras, por sua vez, são os sinais gráficos que tornam possível a escrita. Aqui nós temos um exemplo. A palavra bola, foca, avião, caneta e dado. No seu lado esquerdo, elas estão fora da ordem alfabética. Já no seu lado direito, elas estão em ordem alfabética, não é verdade? Então, a ordem alfabética ela é necessária para organizarmos determinada coisa, como, por exemplo, uma farmácia. A medicação ela fica em ordem alfabética para que os funcionários possam localizar com mais rapidez determinado remédio. A ordem alfabética na chamada também ela é importante para localizarmos com mais facilidade o nome do aluno. E vocês vão precisar dessa informação para responder a atividade, a primeira questão da página 79 do livro de português, certinho? Então, vamos continuar? Hoje, vamos relembrar um pouquinho da classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Elas são classificadas, mas antes precisamos também lembrarmos o que é sílaba. Então, gente, sílaba é um som, grupo de sons pronunciados em uma só expiração. Aí nós damos o nome de sílaba. A cada expiração, nós damos o nome de sílaba. Quando falamos a palavra alegre, a cada expiração pronunciamos uma sílaba, porque nós não falamos A-L-E-G-R-E, mas em grupo, na junção de algumas letras. Então, nós pronunciamos alegre. Portanto, nós temos 3 expirações, ou seja, 3 sílabas na pronúncia dessa palavra. Aqui nós vamos vermos a classificação, como a palavra é classificada de acordo com o número de sílabas. Elas podem ser classificadas em monossílaba, quando ela tem apenas uma sílaba, como nas palavras pá, má, fé.
Dissílaba, quando ela tem duas sílabas, como na palavra café. Trissílaba, quando ela possui três sílabas, como na palavra boneca. Polissílaba, quando ela possui mais de três sílabas, como na palavra borboleta. Então, recapitulando: monossílaba, quando ela tem uma sílaba. Dissílaba, quando ela possui duas sílabas. Trissílaba, quando ela possui três sílabas. E polissílaba, quando ela possui mais de três sílabas, certinho? Muito fácil esse assunto. E agora, vamos ver os encontros vocálicos. O que é encontro vocálico, tia? Nada mais é do que o encontro entre vogais. E eles também possuem uma classificação. Eles podem ser classificados como ditongo, tritongo e hiato. E agora nós iremos ver detalhadamente cada um deles. Ditongo é o encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba, como na palavra peixe. Vocês podem observar na primeira sílaba aí nós temos pei. Então, o e e o i, eles estão o quê? Na mesma sílaba. Então, quando nós encontramos dois sons vocais na mesma sílaba, nós os chamamos de ditongo. E o tritongo? Tritongo. Três sons vocálicos na mesma sílaba, como na palavra Paraguai, que você pode observar aí. Nós temos o U, o A e o I. Eles estão juntos na mesma sílaba, por isso ele é classificado como tritongo. E nós temos aqui o hiato. O hiato é o encontro de dois sons vocálicos em sílabas separadas, como na palavra moeda. Nós podemos observarmos o O e o E. Eles não estão na mesma sílaba, eles estão em sílabas separadas. Então, quando nós temos dois sons vocálicos em sílabas separadas, ele é chamado de hiato. E a diferença do ditongo para o hiato é que o ditongo são dois sons vocálicos na mesma sílaba e o hiato são dois sons vocálicos em sílabas separadas. Ok? E relembrando o que é sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. E a sílaba tônica, ela é classificada em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ela é chamada de oxítona quando a última sílaba é atônica, como na palavra cipó, tatu, saci. Paroxítona é quando a penúltima sílaba é atônica, como na palavra caneca, peneira, salva. E proparoxítona quando a antepenúltima sílaba é atônica, como na palavra médico, árvore e pálido. Certo? Então, vamos continuarmos. Dígrafo e encontro consonantal. O que é dígrafo? O que é encontro consonantal? Pois bem, dígrafo ocorre quando duas letras são usadas para representar um único fonema, como por exemplo, o CH. Ele vai emitir apenas um som. O LH, o NH, o RR, SS, SC, SC cedilha, XC são duas letras, porém eles emitem um único som, um único fonema. E também nós temos como exemplo de dígrafo também o QU e o GU, seguido de E e de I. E temos aqui também o AN, E, I, O, seguido de M ou N. Eles também são considerados como dígrafo. Por quê? Porque são duas letras que emitem um único som. Então, quando nós temos duas letras que emitem um único som, nós chamamos de dígrafo. Como, por exemplo, a palavra chiclete. Chiclete. O CH tem o som de X. Porém, são o que? Duas letras, o C e o H, que emitem um único som, que é o som do X. Na palavra molhado, nós também temos, o LH, que são duas letras que emitem um único som. Na palavra assado, o SS, ele está emitindo um único som, que é o som do S. Mas são duas letras, que emitem um único som. Quintal, nós temos aí QU, ele está emitindo um único som. O U, nesse caso aí, ele não está sendo pronunciado. E quando ele não é pronunciado, ele é chamado de dígrafo.
Arroz, RR. O RR também está emitindo um único som. Então, que fique bem claro que dígrafo são duas letras que emitem um único som. O encontro consonantal é a união na mesma palavra de duas ou mais consoantes pronunciadas. Enquanto o dígrafo, ele emite um único som, o encontro consonantal, ele vai emitir mais de um som. Como nós podemos ver que o encontro consonantal, ele vai ser classificado em encontro consonantal perfeitos e imperfeitos. Quando é que eles são perfeitos? Quando tem uma consoante seguida de L ou R na mesma sílaba. Então, se ele está na mesma sílaba, o encontro consonantal, ele é chamado de encontro consonantal perfeito. Como na palavra prato, placa, planeta, blusa. Vocês podem observar aí, na palavra prato. O PR, ele está na mesma sílaba. Então, ele vai ser um encontro consonantal perfeito. Nós temos aqui que o encontro consonantal, quando ele não se separa, ele é chamado de encontro consonantal perfeito. E vocês podem observar nesses exemplos aqui, gnome e psicologia, que no início da palavra nós temos o encontro consonantal. Então, quando isso acontece, eles não podem se separar, certo? Vocês podem ver em gnome, o GN não se separa, e em psicologia, PS, ele não se separa, certo? Agora nós vamos vermos também o encontro consonantal quando ele é imperfeito. É quando temos duas consoantes em sílabas separadas. Então, advogado. O D e o V, eles estão em sílabas separadas. Então, eles são classificados como encontro consonantal imperfeito. Aí nós temos aqui a palavra alfabeto, né? O L está em uma sílaba e o F em outra. Então, ele também é classificado como encontro consonantal imperfeito. E na palavra curto, você pode observar que o R é uma consoante que fica na primeira sílaba e o T na outra sílaba. E eles não se separam quando ocorre a separação das sílabas, eles ficam em sílabas separadas. Por isso que ele é chamado de encontro consonantal imperfeito. E agora vamos vermos quando utilizamos o C e o C cedilha. Você sabe quando se deve colocar o C ou o C cedilha em uma palavra? Vamos aprendermos aqui algumas regrinhas para você não errar mais, certinho? Ó, emprega-se a letra C mediante as vogais E e I, cujo som é representado pelo S, como na palavra cidade, cedo, meiguice, precioso, civilizado. Então, quando nós temos CE e CI, cujo som é representado pela letra S. E outra coisa bastante importante que eu quero que vocês saibam, que o C cedilha, ele é utilizado antes das vogais A, O, U, para dar-lhes o som do S. Então, C cedilha A tem o som de Sá, C cedilha O tem o som de Sol, C cedilha U tem o som de Su. É como se fosse SA, SO e SU. Porém, você vai ver que essas palavras elas são escritas com a letrinha C cedilha, como em moça, começo e açúcar, certinho? Temos também que aprendermos quando não devemos de maneira nenhuma utilizar C cedilha. O C cedilha, ele não pode, vir no início de palavras. Jamais você vai ver alguma palavra que começa com C cedilha, certo? Ó, nós temos aqui a palavra certo, cenoura e circo, mas nós não podemos colocar C cedilha no início de palavras. Também, quando a letra C vem seguida das vogais E ou I. Jamais, na língua portuguesa, você verá C cedilha E ou C cedilha I. Não existe, certo? Aqui nós colocamos a palavra para bacia, saci e anoitece. Mas elas não vêm com C cedilha. Elas vêm apenas com C, I e C, E, certo? Agora, gente, para que serve a acentuação?
Vocês sabem? Então, ela serve para auxiliar a representação da escrita, né, da linguagem. Quando ouvimos, distinguimos com facilidade uma sílaba tônica de uma átona, de uma sílaba átona. Quando lemos, entretanto, não é tão fácil, que pode até dificultar a leitura. Assim, o ensinar de acentuação, ele cumpre o papel de distinguir na escrita palavras de grafia idêntica, mas de tonicidade diferente, como nos exemplos aqui, que nós temos. Aqui, a palavra secretária, secretaria. Público, publico. Babá, baba. Mágoa, magoa. Vocês podem observar que essas palavras, elas possuem a grafia idêntica. Porém, de acordo com o acento, ou com a ausência do acento, ela terá o quê? Significado diferente. Todas essas palavras, elas existem na língua portuguesa. Porém, elas possuem significado diferente. É importante lembrarmos que os acentos gráficos, eles servem para demonstrar qual a sílaba mais forte em uma palavra. Nos ajuda a identificar o timbre vocal, ou seja, se a vogal ela é aberta ou é fechada. Serve também para diferenciar o sentido das palavras. Então, hoje nós iremos aprendermos como utilizarmos o acento agudo, o circunflexo e o tio. O acento agudo indica vogal tônica aberta e ele poderá vir em cima das vogais A, E, I, O, U, como no exemplo, sofá e dominó. Já o acento circunflexo, ele indica vogal tônica fechada e ele poderá vir em cima da vogal A, da vogal E ou da vogal O. Certinho? Como nas palavras você e mês. Então, a diferença do acento agudo para o acento circunflexo é que o acento agudo, ele indica vogal tônica aberta, enquanto o acento circunflexo indica vogal tônica fechada. Aqui temos um exemplo para entendermos melhor. Aqui eu coloquei para ilustrar uma boquinha, ela abre e fecha. Então, o acento circunflexo, ele fecha. Por exemplo, a palavra o vovô, ou. Agora nós temos o acento agudo. No caso, a boca vai abrir. A vó. Sua boca abre quando você fala vó. A sílaba vó, você vai ter uma abertura da sua boca. Certinho? Então, a diferença é que o acento circunflexo fecha a boquinha e o acento agudo abre a sua boquinha, certinho? Então, vamos vermos também quando utilizamos o tio. O tio, ele pode vir em cima da vogal A ou em cima da vogal O. Quando nós temos a tio, tem o som de ã. O O, tio, de O. Então, é usado sobre a vogal A e O para dar o som nasal. Vocês lembram o que é som nasal? É quando o ar ressoa nas fossas nasais ao ser reproduzido. Quando você fala, por exemplo, a palavra João, pão e verão, se você pegar e fechar o seu nariz, você vai sentir, né, as fossas nasais vibrando, certinho? Então, é porque ele sai. O som nasal é porque ele sai pelo nariz. Aqui nós vamos também vermos frases que têm um aspecto negativo e frases que possuem aspecto positivo. Eu vou colocar aqui algumas frases e vocês vão classificá-las com aspecto positivo e aspecto negativo. Por exemplo, o cachorro sempre tinha comida à vontade. Essa frase ela emite um aspecto positivo ou negativo? Um aspecto positivo, muito bem. E a frase, estamos sem ir à escola devido à pandemia. Essa frase emite
um aspecto positivo ou negativo? Negativo, né? Que pandemia é um aspecto negativo. Aí nós temos, o cão era bem tratado. E essa frase emite um aspecto positivo ou negativo? Positivo. Muito bem. E por fim, nós temos aqui, João não respondeu a tarefa de inglês porque não gosta de estudar. E essa frase, ela emite um aspecto positivo ou negativo? Negativo. Muito bem. Então, para pôr em prática o que nós aprendemos nessa videoaula de hoje, eu quero que vocês respondam as atividades das páginas 79 a 84 do livro de português, certinho? Muito obrigada por sua atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.